inverta sempre suas posições, para cima e para baixo, fazendo um zigue-zague. Lembre-se também de tomar outros cuidados. No caso de existir alguma porta localizada contra uma parede, use um montante extra dentro da parede para a fixação da porta. E nos encontros de paredes, é preciso usar um montante extra para amarração e fixação entre as paredes. Antes de fixar os montantes, é importante saber como posicioná-los. Você deve começar pelos que ficarão no início e no fim da parede. Escolha um lado, meça e marque a posição de cada um deles, no máximo a cada 60 centímetros entre eixos. Esse intervalo entre os montantes deve ser respeitado para você garantir a resistência da parede. Mas, em alguns casos, essa distância terá que ser menor, variando entre 60, 40, 30 e 20 centímetros, sempre números múltiplos de 1,20 m, que é a largura das chapas gypsum. Nas paredes com vãos de portas, o início da paginação dos montantes será determinado pela posição das portas. Isso porque não pode haver emendas de chapas no alinhamento dos batentes. Dessa forma, você elimina a possibilidade de trincas. Atenção para a furação dos montantes. Elas devem ser alinhadas. Posicione os furos que ficam a 20 centímetros da borda para o piso. Seu alinhamento facilitará a passagem das instalações. O montante deve ser colocado dentro das guias inferior e superior, com a folga de cerca de 5 milímetros ajustada. Aí é só fixá-lo, unindo suas abas às abas das guias, dos dois lados. A fixação pode ser feita com parafusos metal-metal ou com alicate prendedor de perfil. Nos montantes das extremidades das paredes, onde existir suporte, a fixação deve ser feita em pelo menos 3 pontos, a uma distância igual. Para um melhor resultado, aplique a banda acústica. No caso dos montantes tubulares, a fixação com as guias deve ser feita com parafusos metal-metal. É bom lembrar aqui que existem 2 maneiras de se fazer um montante duplo. Para as paredes com grandes alturas, o melhor é colocar 2 montantes virados de costas um para o outro e aparafusá-los a cada 40 centímetros com parafusos metal-metal. Já para os casos de montantes para reforço, usados, por exemplo, para a fixação de mãos francesas, o melhor é utilizar os montantes tubulares. Os montantes de porta merecem atenção especial para suportar a movimentação natural da porta. Você pode fazer isso de 3 maneiras, dependendo de como os batentes são fixados. A primeira delas é indicada para os batentes fixados com parafusos. Use montantes duplos acoplados com 3 tacos de madeira, medindo mais ou menos 25 centímetros dentro deles. Você pode também usar um único montante, desde que encaixe dentro dele uma peça de madeira com sua altura. Mas lembre-se, a madeira deve ser sempre tratada. Nos casos em que a fixação dos batentes for feita com espuma de expansão, basta utilizar os montantes duplos acoplados. Agora atenção, a estrutura da bandeira da porta é formada por uma guia, que marca a altura da porta, e por um montante fixado da guia, que depois servirá de amarração para as chapas gypsum. Primeiro, prepare uma guia com a medida do vão da porta, acrescentando a ela mais 40 centímetros. Corte as abas da guia dos 2 lados com 20 centímetros cada uma e dobre os cortes. Com a guia pronta, fixe-a, usando a triangulação com os parafusos metal-metal nos 2 lados do batente da porta, tomando cuidado com o nível e com a folga entre o batente e o montante. A fixação dos montantes da porta não é feita pelas abas, e sim pela dobra da guia que sobe por eles. Você vai aparafusar a alma da guia na do montante, usando 3 parafusos metal-metal que vão formar um triângulo. Vamos relembrar os principais pontos do corte e colocação dos montantes.
O sistema Drywall Gypsum oferece 3 tipos de chapas, cada uma delas para um uso determinado. As chapas ST, Standard, são indicadas para ambientes secos, sem presença de umidade. Elas são usadas em paredes, forros, revestimentos e mobiliário. As chapas RU são resistentes à umidade. São indicadas para cozinhas, lavanderias, banheiros e até mesmo dentro de boxes. Já as chapas RF são resistentes ao fogo. E lembre-se, o drywall é indicado somente para áreas internas da construção. Uma vez que as chapas já tenham sido determinadas em função do projeto, antes de começar o chapeamento, você deve conferir a paginação dos montantes. Lembre-se de que as chapas precisam ter 1 centímetro a menos que a altura da parede, para facilitar o acabamento. Com as medidas nas mãos, é hora de cortar as chapas. Normalmente você usa um estilete para isso. Primeiro marque a medida desejada e, com a ajuda de uma régua, corte o cartão da face da chapa. Depois, pressione a chapa neste local até conseguir quebrá-la. Aí, é só terminar cortando o cartão do verso da chapa. Se o corte ficar irregular, use uma plana de superfície para acertar a massa e uma lixa número 60 para tirar as rebarbas do cartão. Outras ferramentas, como serrote de ponta, serra-copo e serra-tico-tico, também podem ser usadas para cortar as chapas. Com as chapas cortadas, você está pronto para fazer o chapeamento. Nas paredes, as chapas gypsum são normalmente colocadas na vertical. As chapas devem ser apoiadas nos montantes e encostadas no suporte superior. Aquela folga de 1 centímetro que citamos anteriormente deve ser posicionada junto ao piso. Tenha o cuidado de deixar a face da chapa, o lado onde fica o rebaixo, voltada para a parte externa da parede. O aparafusamento da chapa deve ser feito em todo o seu contorno, com os parafusos a 1 centímetro da borda. Nas pontas, você deve colocar os parafusos formando um triângulo, a uma distância de 5 centímetros das bordas. A distância entre os parafusos deve ser de 25 a 30 centímetros. Mas atenção! Quando a parede receber mais de uma chapa, o espaço entre os parafusos da primeira delas pode ser de 60 centímetros. Já a chapa que vem sobre ela deve ser aparafusada normalmente, ou seja, com os parafusos a uma distância de 25 a 30 centímetros. É preciso ter cuidado também com a profundidade dos parafusos. A medida ideal é de cerca de 1 milímetro em relação à superfície. Isso quer dizer que a cabeça do parafuso não deve ficar para fora, mas também não pode entrar totalmente na chapa. Outra boa dica para você é usar sempre o limitador na parafusadeira. O parafuso que você vai usar no chapeamento depende da quantidade de camadas de chapa que vai compor a parede. Se a parede que você estiver fazendo só tiver uma camada de chapa, o parafuso ideal é o chapa metal de 25 milímetros. Mas se ela receber 2 camadas de chapa, o parafuso indicado é o chapa metal de 25 milímetros para a primeira camada e o chapa metal de 45 milímetros para a segunda. Assim como as guias e os montantes, as chapas também podem ter emendas. E nesse caso também, as juntas formadas pelas emendas não podem coincidir no alinhamento, nos lados opostos da parede e na sobreposição das chapas. Terminado o chapeamento de um lado da parede, você vai ter que concluir as instalações previstas no projeto antes de fechá-la. Depois, o fechamento deve ser feito da forma que acabamos de mostrar no chapeamento. E lembre-se mais uma vez de tomar cuidado de desencontrar as juntas. Reveja agora os principais pontos da etapa de chapeamento das paredes drywall.
Após o chapeamento pronto, você pode começar a etapa final da montagem do drywall, o acabamento. E aqui você vai precisar trabalhar com excelentes produtos para garantir uma finalização de qualidade. Por isso, use sempre a massa de rejunte Gypsum e a fita para tratamento Gypsum JT. E lembre-se de que a garantia da Lafarge Gypsum só é válida se os produtos usados na montagem forem Gypsum. Primeiro, coloque a água no recipiente. Polvilhe sobre a água a quantidade de pó indicada, de maneira que ela fique com 2 dedos além da superfície. Espere alguns minutos o pó absorver a água. Com um batedor fixado em uma furadeira ou com uma espátula, misture a massa por uns 3 minutos até ela ficar lisa, sem pelotes. Para saber se a mistura está boa, coloque um pouco numa desempenadeira e vire-a de cabeça para baixo. Se a massa não cair, é porque está boa e pode ser aplicada. O acabamento é feito em 3 demãos. Você vai precisar de uma espátula de no mínimo 14 centímetros de largura e de uma desempenadeira de 30 centímetros. Você se recorda do 1 centímetro de folga no pé da parede? Pois bem, antes de aplicar a primeira demão do acabamento, você deve calafetar essa folga com uma cola para chapas. A primeira demão é chamada de massa-fita-massa. Isso porque você aplica uma camada grossa de massa em toda a junta, com cuidado de preencher o vão entre as chapas. Depois coloca a fita JT com o lado da saliência da dobra, o que fica para fora do rolo, voltado para a massa. Com a desempenadeira, você segura a fita e com a espátula retira o excesso de massa. Aperte bem a fita para ela não ficar com bolhas, vazios ou enrugamentos. O excesso de massa retirado você usa para cobrir a fita, para ela não descolar. Mas atenção, a massa deve estar úmida durante esse processo de recobrimento da fita. Após a secagem da massa da primeira demão, você vai aplicar a segunda demão, que pode ser a última, dependendo do nível da junta quando a massa estiver seca. Nas juntas de topo, a terceira demão é obrigatória. Você vai aplicar a massa com a desempenadeira posicionada do centro da junta para os lados, abrindo a junta em 60 centímetros de largura. Nos ângulos internos das paredes, você também aplica as 3 demãos. Só que a fita aplicada na primeira demão deve ser dobrada no ângulo da parede. Já nos ângulos externos de 90 graus, em vez da fita JT, você vai usar uma cantoneira de reforço. Se os ângulos tiverem mais ou menos de 90 graus, use sempre a fita CT, que tem uma banda metálica de cada lado do vinco. A aplicação das demãos de massa é a mesma. Nos parafusos, aplique a massa em X. Quando a parede tiver mais de uma chapa, as juntas das chapas de dentro devem receber pelo menos uma demão de massa de rejunte. A chapa que fica aparente recebe as 3 demãos com a aplicação da fita. Com a etapa de acabamento